Você já parou para pensar no que realmente significa seguir a Jesus? Não apenas ir à igreja aos domingos, não apenas conhecer as histórias da Bíblia, mas seguir de verdade. Abrir mão do que for preciso, colocar a sua vida inteira nas mãos dele, sem reservas. Hoje eu quero que você fique comigo até o fim deste vídeo, porque vamos falar de uma história que pode transformar a sua vida. E eu já te adianto, no final, você vai descobrir que o maior obstáculo para seguir Jesus não é o que você pensa. A Bíblia conta que um homem, jovem e muito rico, se aproximou de Jesus com uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante notar que ele não chegou para discutir, não foi para tentar pegar Jesus em alguma armadilha, como outros fariseus faziam. Ele foi genuíno, ele queria saber a verdade. Talvez, no fundo, ele sentisse que apesar de ter tudo o que o mundo podia oferecer, ainda lhe faltava algo. E se você parar para pensar, quantas pessoas hoje vivem assim? Casas bonitas, carros luxuosos, fama, influência, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, existe um vazio que nada consegue preencher. Jesus olhou para aquele jovem e respondeu: Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O jovem, com confiança, disse: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. Que resposta admirável! Ele era moralmente correto, cumpria a lei, tinha boa reputação, mas aqui está a verdade. Obedecer regras não é o mesmo que entregar o coração. E Jesus sabia disso. O texto nos conta que Jesus olhou para ele e o amou. Isso é lindo. Antes mesmo de corrigir, antes mesmo de apontar o que faltava, Jesus o amou. E então disse: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, então venha e siga. É aqui que o silêncio pesa, porque naquele momento, a proposta de Jesus era radical. Não era sobre pobreza, era sobre prioridade. Não era sobre vender bens, era sobre quebrar o vínculo que o prendia mais às riquezas do que a Deus. O jovem ouviu essas palavras, e a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque possuía muitas riquezas. E aqui está um detalhe que talvez você nunca tenha percebido. Ele não foi embora porque Jesus pediu algo impossível. Ele foi embora porque não queria abrir mão do que amava mais. É aqui que a pergunta inicial deste vídeo começa a ecoar no nosso coração. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Talvez não sejam riquezas materiais. Pode ser o orgulho, a necessidade de aprovação das pessoas, um relacionamento, um vício, um projeto pessoal. Não importa o que seja, se está acima de Deus, é um obstáculo para segui-lo. E a verdade é que Jesus não quer apenas parte do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. Perceba que esse jovem estava diante da oportunidade da vida dele. Ele poderia ter se tornado um dos discípulos, poderia ter o nome escrito nas páginas do Novo Testamento, poderia ter visto milagres com os próprios olhos, mas preferiu segurar o que tinha. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Jesus nos chama para dar um passo de fé, mas nós hesitamos, pensando no que vamos perder, quando deveríamos pensar no que vamos ganhar. A proposta de Jesus sempre envolve troca. Ele pede algo que nos prende para nos dar algo que nos liberta. Ele nos chama para largar a segurança humana e viver na dependência divina. E eu te pergunto, será que vale a pena dizer não para o chamado de Jesus? Será que existe alguma riqueza, algum prazer,
algum status que se compare à eternidade com Ele. Se você está ouvindo isso agora, talvez sinta que o Espírito Santo está falando com você. Talvez tenha algo que Deus já pediu para você entregar, mas você ainda segura. Lembre-se, o jovem rico não foi condenado por ter bens, mas por não conseguir colocar Jesus acima deles. O problema não estava no bolso, estava no coração. Imagine como a história poderia ter sido diferente se ele tivesse dito: Senhor, está aqui tudo que tenho, é teu. Imagine o sorriso de Jesus, imagine o privilégio de caminhar ao lado dele todos os dias. Mas essa não foi a escolha dele. E hoje, você tem a chance de fazer uma escolha diferente. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso não significa que é impossível. Significa que é difícil quando o coração está preso. Mas ele também disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E é aí que entra a graça. Não é sobre a nossa capacidade de abrir mão. É sobre o poder dele de nos transformar por dentro, a ponto de aquilo que parecia impossível se tornar natural. Agora eu quero que você reflita. Qual é a sua segurança hoje? É a sua conta bancária, o seu emprego, a sua imagem? Ou é Cristo? Porque no dia mau, tudo o que é terreno pode cair por terra, mas se a sua vida estiver firmada em Jesus, nada poderá te abalar. Meu convite para você hoje é simples, mas profundo. Abra mão do que está ocupando o lugar de Deus, coloque-o em primeiro lugar. Confie que Ele nunca pede algo para te prejudicar, mas sempre para te abençoar. O jovem rico perdeu a maior oportunidade da vida dele, porque não entendeu isso. Você pode entender, você pode viver isso. Agora, eu lhe convido. Ore comigo. Senhor, dá-nos coragem para deixar o que nos prende e seguir-te por completo. Não adie esta escolha. Hoje entrega o teu coração. Se deseja oração, escreva nos comentários. Eu e nossa comunidade vamos orar por você. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e te dê coragem para escolher sempre o caminho que leva a Ele.